Boa tarde, eu sou Larissa Pedo Fernandes e minha dupla para apresentar esse seminário é o Kelton da Rosa Severo. Hoje nós vamos falar sobre equações diferenciais de segunda ordem, com as suas aplicações práticas. Falando um pouco sobre o tema, o objetivo desse seminário é mostrar as equações diferenciais de segunda ordem sob o ponto de vista das aplicações e suas resoluções geral em problemas de amortecimento envolvendo o circuito RLC. A partir dos resultados calculados e as equações encontradas, podemos fazer análise sobre esses circuitos, como será feito, como o comportamento da onda em relação ao amortecimento em cada configuração do circuito. O tema do nosso seminário é uma análise de circuito RLC de segunda ordem. A importância das equações diferenciais e lineares de segunda ordem ou de ordem superior é o resultado primeiramente da estrutura proveniente da diversidade de métodos de resoluções, além de seres indispensáveis para qualquer investigação séria das áreas clássicas da física matemática. O nosso exemplo será um circuito RLC, também conhecido como circuito ressonante ou circuito acertador. Ele consiste em um resistor, um indutor e um capacitor, conectados em séries ou em paralelo, matematicamente chamado de circuito de segunda ordem, visto que o comportamento da tensão ocorrente nele podem ser descritas por uma equação diferencial de segunda ordem. Esses circuitos são largamente empregados no ramo da telecomunicação. Indutores. O indutor é o elemento de circuito que armazena energia em um campo magnético. Como uma corrente variando no tempo, a energia geralmente é armazenada durante algumas partes do ciclo e desenvolvida para a fonte. Sua grandeza em Henry, H, e suas aplicações em circuitos supressores, filtros, osciladores, elevadores de tensão e vários outros. Nesse slide podemos enxergar os indutores, podendo ter vários tipos de materiais para ser realizado o indutor, e ali do lado mostra sua simbologia. Capacitores é um dispositivo de dois terminais onde cada potência fornecida a um resistor é dissipada na forma de calor. Ele tem um comportamento de armazenar energia que lhe é fornecida de uma forma que ela possa ser retornada ao sistema. A sua grandeza é Farad. No próximo slide, podemos observar os tipos de capacitores que hoje existem no mercado para serem usados e do lado direito a sua simbologia. Podemos ver o aspecto elétrico de um indutor. Ele é a variação da corrente em relação à variação do tempo. Assim se encontra a indutância. O aspecto elétrico de um capacitor ele é formado por duas placas metálicas separadas por um material isolante de elétrico. São utilizados em circuitos que trabalham com alta frequência. O circuito RLC, que vamos comentar agora, que será feito um exemplo em cima desse material, ele representa uma unidade básica para a construção de diversos sistemas elétricos imprescindíveis no nosso dia a dia: televisão, rádio, controle remoto, máquina de lavar roupa, elevadores, GPS e por aí vai. Podemos observar que há um circuito que está conectado em série, onde E de T é a fonte de alimentação, o que está mandando energia para todo o circuito. Na parte do R é o resistor, o Czinho significa o capacitor e o L é o indutor. Mais para frente vamos ver o comportamento de cada um nesse circuito, podendo entender que está saindo uma corrente do lado esquerdo da fonte de tensão. No resistor, a queda de tensão ela é proporcional à intensidade da corrente. Em simbologia, podemos dizer que a tensão no resistor é igual a R vezes I. I significa a corrente do circuito. Indutor. No indutor, a queda de tensão é proporcional à taxa de variação da corrente em função do tempo, podendo ser representada por queda de tensão no indutor é igual a indutor, que multiplica a variação da corrente em relação ao tempo, onde L é a indutância, que podemos calcular em Hertz.
No capacitor, a queda de tensão ela é proporcional à carga elétrica armazenada. Em termos matemáticos, podemos dizer que a tensão no capacitor é igual a 1 dividido pela capacitância, que multiplica pela carga. Capacitância calculada em Farad. Dando continuidade ao que o colega falou anteriormente, vamos resolver este exemplo aqui. Ó. O enunciado nos diz: calcule para o circuito RLC abaixo sua corrente. Ele é composto por um resistor R de 10 ohms, um indutor L de 0,1 Henry e um capacitor C de 10 milifarads, ligados em série e alimentados por uma fonte de tensão E de T igual a 150 seno de 120 pt. Considere a corrente e a variação da corrente sendo zero como condição inicial. Bom, essa aqui é a figura do exemplo. E os componentes estando em série aqui implica que o único caminho possível para a corrente circular nesse circuito seria através dos três componentes aqui, né? Então só tem um caminho para a corrente. Isso daqui vai facilitar bastante a resolução. E um detalhe importante que ele nos deu aqui é que as condições iniciais, né, a condição inicial da corrente e da variação da corrente é zero. Então I de zero é zero e DI de zero dt é igual a zero. Começando aqui a resolução, nós podemos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, que diz que a soma das tensões de uma malha fechada é igual a zero. A gente então isola aqui a tensão da fonte e soma as três tensões em cada um dos componentes. A colega falou anteriormente, né, que a tensão no indutor é a sua indutância vezes a derivada da corrente. A tensão no resistor aqui é a lei de Ohm, aplicada pela lei de Ohm. E a tensão no capacitor seria 1 sobre C vezes Q, onde C é a sua capacitância e Q é a sua carga. Por definição, a gente pode dizer que a derivada da carga em função do tempo num capacitor é igual à sua corrente. Então, isso implica que a integral da sua corrente é igual à sua carga. Isso daqui vai facilitar bastante. Bom, a gente pode reescrever aquela equação anterior, só que trocando agora o Q por integral de I dt. Só que essa integral aqui, embora ela nos facilite, tirando uma incógnita que a gente tinha, né? A gente tinha incógnita que era não saber qual é a carga do capacitor, ela nos dificulta porque agora nós temos uma equação diferencial e uma integral dentro dela. Nós temos uma equação íntegro diferencial. E para a gente resolver isso aqui, a gente pode simplesmente derivar todas as componentes aqui. E aí a gente fica com a derivada segunda da corrente, a gente deriva essa e essa, né? Porque a gente tem várias somas aqui, e a derivada de soma é igual à soma das derivadas. A gente vai ter L di, derivada segunda di dt, R di dt, que é a derivada primeira, mais 1 sobre C i. E por causa que a derivada de uma integral é a própria função, né? E também não podemos esquecer de derivar a função da fonte também. Substituindo aqui os valores que o exercício deu, a gente obtém a seguinte equação. 0,1, derivada segunda da corrente, mais 10, derivada da corrente, mais 1 sobre 10 na menos 3, vezes i, é igual a derivada aqui da fonte, seria a regra da cadeia, né? Fazer a regra da cadeia nela, e a gente obtém 120 π vezes 150 cosseno de 120 πt. A gente pode reescrever essa equação, né? Em vez de colocar d de t, colocar simplesmente i linha e i duas linhas, e a gente tem a seguinte equação, né? 0,1 i duas linhas mais 0,1 i, desculpem, 10i mais 1000i igual a 56.548,6 cosseno de 120 πt. Isso daqui é uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea. E a gente pode resolver ela através do método dos coeficientes a determinar, onde ele nos propõe uma solução geral, que é a soma de uma solução particular mais uma solução homogênea. Então, primeiramente vamos encontrar a solução homogênea e depois vamos encontrar a solução particular. Para encontrar a solução homogênea, a gente precisa igualar aquela equação diferencial a zero. Eu substituí aqui o i por lambda, por mais
em questão de prática que se faz nesse tipo de método. E aplicando a fórmula quadrática, a gente obtém aqui um delta, que é negativo, né, uma raiz negativa, e isso implica que a gente vai ter uma raiz complexa, né? A gente vai ter uma raiz aqui que vai ser 50 mais ou menos 86,6i. E nesse método das soluções das equações homogêneas, equações diferenciais homogêneas, a gente tem, para o caso específico, onde a raiz é complexa, que o nosso lambda é igual a mais ou menos bi, onde o a é a parte real e b a parte imaginária. E nesse método, o tipo de solução homogênea ela é assim: e a na t vezes uma constante 1 vezes o cosseno da parte imaginária vezes t mais C2 seno da parte imaginária vezes t, né, de bt. Substituindo então a e b, né, na função, a gente tem a seguinte solução homogênea: e na menos 50t é vezes constante 1 vezes cosseno de 86,6t mais C2 seno de 86,6t. Agora a gente tem que encontrar a solução particular para dar continuidade no método. A gente sabe que a nossa equação diferencial de segunda ordem é desse formato aqui, né? Então, analisando lá os casos da solução particular, ela se encaixa no seguinte método. A gente vai ter uma solução particular que vai ter essa forma aqui. Ela vai ser uma constante a vezes cosseno de t mais uma constante b vezes seno de t. Nosso t aqui lá na nossa equação ele é 120 πt. Então, dando seguimento ao método, a nossa solução particular vai ser a cosseno de 120 πt mais b cosseno de 120 πt. A gente precisa derivar ele duas vezes, né, porque a gente tem aqui uma derivada segunda e aqui uma derivada primeira. Então, derivando a primeira vez e derivando a segunda vez, nós obtemos aqui as seguintes funções. Novamente aqui, quando a gente deriva, a gente tem que aplicar a regra da cadeia. E substituindo essas soluções particulares na equação, a gente obtém essa seguinte equação aqui. Ela começa aqui e termina aqui embaixo. É uma equação bem extensa. Multiplicando pelas constantes lá, no caso 0,1 e 10 e 1000, nós obtemos o seguinte: a gente chega nisso daqui, né? A gente vai primeiramente agrupar os itens que são semelhantes. A gente vai agrupar quem é a cosseno com a cosseno, b seno com b seno e assim por diante. E a gente obtém, no final das contas, isso daqui. A gente tem aqui menos 13.000, a cosseno de 120 πt, menos 13.212 vezes b seno de 120 πt, menos 1.200 π a seno de 120 πt, mais 1.200 aqui, π b cosseno de 120 πt, igual a 56.548,6 cosseno de 120 πt. E aqui eu estou usando um artifício da matemática para facilitar a minha resolução, né? A gente tem aqui somente um cosseno do outro lado da igualdade, mas a mesma coisa que eu ter um cosseno mais um zero vezes seno, né? Embora não tenha nada aqui, seja zero, eu adicionar mais zero seno não vai mudar a minha equação, mas ele vai me facilitar na hora de resolver ela para descobrir as constantes a e b. Então, para a gente tornar essa equação conveniente, a gente vê aqui anteriormente, né, que a gente tem termos que são em função de a cosseno e em função de a seno também. Então eu não posso somar esses dois. Eu não tenho como somar porque estão em funções diferentes. Mesma coisa com b. Aqui eu tenho uma constante vezes b em função de seno, né? Mais outra constante aqui vezes b cosseno. Então, para eu conseguir achar quais são as minhas constantes a e b, eu vou ter que fazer um sistema. Eu posso separar essa equação aqui em duas. Eu vou pegar os termos que eu tenho em comum, vou colocar eles em evidência. No caso, para o a e b, eu vou colocar o cosseno em evidência
e para o A e B também o seno em evidência. Então a gente vai ficar com o seguinte: menos 13.212,23A mais 1.200 πB, cosseno de 120 é igual à parte do cosseno, né? A constante vezes o cosseno. Seria a igualdade aqui, né? Cosseno com cosseno. A mesma coisa para o seno, né? Então eu isolo o seno, boto o seno em evidência e coloco do outro lado o seno também. Então eu transformo isso aqui num sistema, onde eu tenho aqui as minhas variáveis A e B, em função de um resultado aqui. E resolvendo esse sistema tem N formas de se resolver, pode ser por matriz, pode ser por substituição. Nesse caso aqui, eu fiz por substituição, que eu vou pular aqui para não prolongar muito o seminário. E basicamente aqui, isolando A em função de B, nesse de baixo aqui que é zero, se torna mais fácil de eu achar o resultado. E eu encontrei as constantes A como sendo menos 3,9 e B como sendo 1,129. Colocando essas constantes A e B na minha solução particular, eu tenho essa solução aqui, né? Solução particular, menos 3,95, cosseno de 120 πt, mais 1,129 seno de 120 πt. E a solução geral vai ser a soma dessa solução particular mais a soma da solução homogênea que a gente encontrou anteriormente, né? Tendo essa equação aqui, né? E na menos 50t, constante 1 vezes cosseno de 86t, mais C2 seno de 86t, menos 3,95 cosseno de 120 πt, mais 1,29 seno de 120 πt. Só que agora a gente tem aqui as constantes 1 e 2 da nossa solução homogênea que a gente não encontrou ainda. Para a gente encontrar essas constantes, a gente precisa solucionar o PVI, o problema do valor inicial. E para isso a gente vai usar aquelas características que o enunciado nos deu, né? Que a corrente em zero é zero e a derivada da corrente em zero é zero também. Então, aplicando zero na função, na solução geral, né? Eu vou aplicar aqui, deixa eu só pegar a caneta aqui só um pouquinho. Eu vou ter aqui e na 50 vezes zero, que vai ser 1, né? Vou ter aqui cosseno de zero, que vai ser 1. Seno de zero, que vai ser 0. Cosseno de zero, que vai ser 1. Seno de zero, que vai ser 0. E assim eu vou obter 1 vezes C1 menos 3,958, né? Que cosseno de 0 é 1, vai multiplicar aqui e vai ficar a mesma coisa. Isolando o C, né? Passando o C para o outro lado, a gente tem que a constante 1 é igual a mais 3,958. Então, agora, se a gente olhar aqui na solução geral, a gente não consegue isolar C2, porque C2 vai zerar sempre se a gente aplicar em zero, porque ela está em função de seno. Então, para a gente achar a constante C2, a gente tem que derivar a solução geral e então aplicar zero nela, né? Porque o enunciado nos disse, né, que a derivada da corrente em zero também é zero. Derivando essa função aqui, novamente, né, aplicando a regra da cadeia, a gente tem aqui uma função que a gente tem que fazer aquela lá, né, f'g mais fg', a regra do produto, na verdade, né, confundir. A gente obtém a seguinte equação, que é essa daqui, ó, uma equação bem extensa. Essa que seria a derivada da nossa solução geral. E agora o que nos resta fazer é aplicar zero nessa função, e assim nós encontraremos C2. Novamente, né? Aplicando zero, a gente vai ter aqui e na zero, que vai ser 1, cosseno de zero, que vai ser 1, seno de zero, que vai ser 0, e na zero, que vai ser 1, seno de zero, que vai ser 0, cosseno de zero, que vai ser 1, seno de zero, que vai ser 0, e cosseno de zero, que vai ser 1. Então, eliminando aqui todas as funções que zeraram, para ficar mais visível, né? A gente vai ter menos 50 vezes 3,958, mais 1 vezes 86,60C2, né? Que a nossa constante C2 está multiplicando aqui o cosseno, mais 0, mais 1,129 vezes 120π. Bom, a gente sabe que a
a derivada da corrente é zero, então a gente pode colocar zero aqui, né? E isolar C2. A gente puxa o C2 para esse lado e empurra as constantes para o outro. E a gente tem aqui que 86,6 C2 é igual a menos 227,72. Então, dividindo aqui, passando para o outro lado, o multiplicador do C2 dividindo, a gente chega na conclusão que C2 vale menos 2,63. E inserindo essas constantes na nossa equação geral que a gente obteve lá atrás, a gente soluciona o problema, né? Onde a nossa função que descreve a corrente em função do tempo, ela vai ser e da menos 50t, mais a nossa constante C1, que a gente achou lá da solução homogênea, vezes cosseno 86,6t, menos C2, que é a nossa solução homogênea, vezes seno de 86, menos a nossa constante A1 da solução particular, vezes cosseno de 120 πt, mais a constante A2 da solução particular, vezes seno de 120 πt. Então, está aqui todas as constantes substituídas. E esse daqui seria o gráfico da função. O exercício não pediu, mas eu achei interessante colocar aqui, que a gente tem uma fonte que varia no tempo, e de acordo com a característica dos componentes, né, como o capacitor e o indutor, que eles deformam a corrente no tempo, a gente tem aqui um espuro de corrente, depois a gente amortece essa onda, né, e ela se torna constante depois que os componentes entrarem em estado de equilíbrio, né. E essa foi a resolução do exercício. Deixo esse espaço aqui no final para dúvidas. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima.